Primeiro, queria agradecer. Meu nome é José Eduardo Dias Cardoso, acredito que todos que estão aqui me conheçam, sou médico e diretor técnico da Labormed, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a portaria conjunta número 20 de 2020, que regrou de forma definitiva, consolidando aquilo que já existia de normas, as ações que as empresas devem adotar com relação à portaria, com relação à pandemia, né? Compartilhar a apresentação aqui. E o que muda, então, nas obrigações legais de saúde e segurança do trabalho com a Covid-19 e sob a regência dessa portaria conjunta. O que é que nós temos que fazer de adequação para esta norma e para a fiscalização que vai advir dessa norma, né? Tudo isso em relação, obviamente, à Covid-19. O que muda nas obrigações legais de saúde e segurança do trabalho com a Covid-19? Ultimamente, com a pandemia de Covid-19, os órgãos de fiscalização do antigo Ministério do Trabalho, agora a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, né, do Ministério da Economia, vem exigindo das empresas ações relacionadas à pandemia. Ações de identificação de casos, de registro desses casos, de controle dos riscos. Agora a portaria vincula essas ações às próprias NRs, 169 e demais NRs, de maneira que todo esse risco relacionado à Covid-19, ao novo coronavírus, tem que ser tratado como um risco ocupacional. De quem é essa portaria? É uma portaria conjunta do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde. Foi publicada no dia 18 de junho de 2020, então tem aproximadamente 15 dias que ela está em vigência, e ela se destina a todas as empresas e entidades públicas e privadas, quer dizer, tem a mesma abrangência que todas as NRs, todas as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Ela é válida até o fim da emergência em saúde pública, né? Então, pelo menos até o final do ano, essa portaria conjunta está em vigor, e, como eu já falei um pouquinho no início, ela consolida todas as medidas obrigatórias para a Covid-19 que já existem. As do ofício circular 1088, a dos protocolos todos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, os protocolos municipais para reabertura, mas ela não invalida nenhum desses protocolos. Ela simplesmente consolida as ações e valida no âmbito federal aquelas ações que estão nelas descritas e obriga as empresas a cumprirem também os seus protocolos estaduais e municipais, né? O que ela traz de novidade? Além de algumas novidades de caracterização, por exemplo, de grupo de risco, que nós vamos ver mais para frente, ela tem 2 pontos que eu acho que são fundamentais e que nem todo mundo percebeu. Há um itemzinho lá em que ela diz, essa portaria deve ser obrigatoriamente observada pelos agentes públicos do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do Ministério da Saúde. O que significa isso? Ela é uma portaria, portanto, ela pode ser base para uma notificação e para uma autuação, e isso deve ser considerado pelos agentes públicos que fazem a fiscalização. Então, essa portaria abriu a possibilidade de notificação e de multas por descumprimento daquilo que ela torna obrigatório. Da mesma forma que o descumprimento é uma norma regulamentadora de saúde e segurança no trabalho, também ensejaria aí notificações e multas, né? Então, isso é importante, é uma mudança de paradigma. Antes, todas as fiscalizações eram só de orientação, e agora elas serão de notificação e autuação. Já temos aí várias empresas, algumas que a gente
assiste, outras que não, que estão sendo fiscalizadas, principalmente nesse momento, empresas da área da saúde, porque são as que estão sendo mais impactadas pela Covid-19. Né? Além disso, essa portaria, ela diz que o SESMIT, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, quando ele existir, ele deve orientar as medidas que a empresa vai tomar e deve atender os colaboradores com suspeita de doença. Então, coloca o SESMIT na linha de frente do atendimento dos casos, e como órgão especializado em saúde dentro da empresa, como sendo aquele grupo de pessoas que vão assessorar a empresa, que vão orientar a empresa com relação às medidas mais adequadas para combater a pandemia. Né? Então, passou a ser matéria de saúde ocupacional e não só em empresas da área da saúde que tem o risco biológico inerente à sua atividade, mas para qualquer tipo de empresa passa a ser, ter que ser considerado pelo SESMIT a Covid-19. E o que a portaria obriga as empresas a fazerem? Bom, em primeiro lugar, ela obriga a estabelecer e a divulgar protocolos, quer dizer, a empresa tem que ter por escrito tudo aquilo que ela vai fazer em razão da pandemia. E esses protocolos, na própria portaria, estão lá identificados como sendo protocolos para definir a estratégia de ação e para a identificação precoce e afastamento de trabalhadores com suspeita de Covid-19. Então, você tem que ter uma estratégia. O que é que eu vou fazer para identificar esses trabalhadores? Isso tem que estar por escrito no protocolo. Outra coisa que deve constar do protocolo, mecanismos para que os colaboradores possam reportar sintomas. Quer dizer, avisar a empresa que está com febre, ou com dor de cabeça, ou com tosse, ou com falta de ar, né, ou outros sintomas. Instrução sobre regras de higiene e isolamento social, sintomas e forma de contágio. Isso quer dizer, orientar os trabalhadores com relação à doença e à sua prevenção. Outras medidas que devem constar do protocolo, as regras de prevenção em cada ambiente de trabalho ou ambiente de uso comum. Então, a empresa tem que dizer no protocolo o que é que ela vai fazer na sua linha de produção, no seu ambiente de trabalho administrativo, no seu restaurante, nos seus sanitários, no seu vestiário, no transporte fretado, se a empresa disponibilizar transporte, nos locais de convivência e assim por diante. Meios para divulgação desses protocolos, né, dessas instruções. Pode ser através de treinamento, pode ser através de cartazes, de diálogos de segurança, mas devem ser priorizados sempre os meios eletrônicos, para evitar o contato pessoal, né, o ajuntamento, o agrupamento de pessoas, e a circulação de papel, folder, coisas desse tipo, que podem ser veículos de transmissão do vírus. Né? E outra coisa que a portaria estabelece, aí não é um protocolo, mas ela recomenda a vacinação contra a influenza. Todo mundo sabe, é também uma doença viral com sintomas semelhantes à da Covid, e ter uma epidemia, a época, né, de aparecer influenza agora, nos meses de inverno, e ter ao mesmo tempo uma epidemia de influenza e uma de coronavírus é a tempestade perfeita, né, não só para o sistema de saúde, mas para qualquer empresa. E também é a tempestade perfeita para alguém que, por azar, contrai os dois vírus ao mesmo tempo. Aí o risco se torna absurdamente alto. Né? Então, a vacinação contra a influenza é recomendada. A portaria fala também sobre a identificação de grupo de risco. Em primeiro lugar, e isso é importante, ela atualiza os critérios para se classificar as pessoas como fazendo parte de grupo de risco. Anteriormente, essa definição ela era um pouco mais fluida, não havia muita definição do que seria, por exemplo, uma cardiopatia que possa aumentar o risco, e agora, com critérios científicos ou não científicos, isso, na verdade, não importa muito, né? O que importa é que virou lei, virou norma,
existe uma definição de que as cardiopatias têm que ser cardiopatias graves, que a hipertensão tem que ser uma hipertensão descontrolada e assim por diante, diabetes também, né? Se isto está correto ou não está correto é outra discussão, mas infelizmente é o que está lá na portaria, né? Então a gente pode rever, readequar os grupos de risco, mas os grupos de risco têm que ser identificados. A portaria obriga que cada empresa saiba quem são os trabalhadores que estão dentro do grupo de risco, seja por doença, seja por estar grávida ou pela idade acima de 60 anos. Né? E isso tem que estar documentado, a empresa tem que ter uma relação mostrando qual é o grupo de risco dela. Esse grupo de risco tem que dizer respeito sempre à situação clínica atual do trabalhador. Então, não adianta olhar histórico e ver, no ano passado eu tinha aqui informação que eu tinha 3 hipertensos. Não. Esses hipertensos tanto podem não ser mais hipertensos, o que é raro, mas pode acontecer, como podem estar muito pior ou podem estar muito melhor. Eles podem estar hoje controlados ou estarem totalmente descontrolados com relação à pressão arterial. E a mesma coisa para os diabéticos e tal. Então, a situação clínica de hoje é a que vale. E para isso, o que as empresas têm que fazer é buscar a autodeclaração, passar para todos os seus colaboradores isso não está escrito na portaria, é uma sugestão minha, né, para que se possa ter um retrato atual. Passar para todos os colaboradores a informação de qual é a composição do grupo de risco e pedir que eles se declarem como fazendo ou não parte de alguma dessas situações. E aqueles que disserem, sim, eu faço parte do grupo de risco, essas pessoas seguramente vão ter que ter uma avaliação médica, ou trazer um relatório médico do seu médico assistente, ou passar num atendimento preferencialmente por teleconsulta, né, por teleorientação, porque o esforço é no sentido de evitar aglomeração de pessoas, principalmente em ambiente hospitalar ou clínicas, né? Então, um teleatendimento em que se possa conversar com essa pessoa, pelo menos ver o que ela tem de exame, o que ela tem de medicação, de receituário, e alguém bater o martelo, né, o médico bater o martelo e dizer, não, de fato, esse está no grupo de risco. Essas pessoas que estão no grupo de risco, elas devem ser colocadas em trabalho remoto ou em licença remunerada. Mas a portaria cria uma exceção para isso. Quando for impossível para a empresa manter essas pessoas em trabalho remoto, a empresa pode deixá-las em trabalho presencial, mas tem que criar uma série de condições especiais de proteção, no sentido de isolamento, higiene, etc., para essas pessoas. Outro assunto que a portaria aborda, a obrigação da identificação precoce de suspeitos. Qual é o objetivo da portaria quando diz que a empresa é obrigada a identificar precocemente suspeitos? Negar o acesso ao vírus à empresa, né? Porque a partir do momento que o vírus entra na empresa, através de um portador, seguramente vamos ter um surto ali dentro, porque por mais que se tome cuidado com as medidas de isolamento, de higiene, é muito provável que alguém que trabalha próximo, ou almoça junto, ou que veio no mesmo transporte, ou que pegou carona com ele no carro, acabe também adquirindo esse vírus e desenvolvendo a doença, né? Então, o objetivo é não deixar o vírus entrar na empresa. Para isso, ele tem que ser identificado da portaria para fora, né? E da portaria da empresa, não da portaria 20, né? E o que a portaria 20 diz é que a empresa deve criar, então, canais de comunicação com seus trabalhadores para propiciar que eles reportem os sintomas e os casos, e isso preferencialmente deve ser feito através de uma enquete eletrônica, utilizando apps de comunicação, como WhatsApp, Telegram, etc., né? E uma vez identificados esses trabalhadores que reportam sintomas, eles vão ter que ser encaminhados para orientação médica, para tratamento, vão ter que ser afastados, e a empresa é obrigada pela portaria 20 a fazer um acompanhamento à distância desses colaboradores, que pode ser, novamente, por aplicativos, pode ser por telefone, mas todo dia ou a cada 2 dias, pelo menos, a empresa tem que ligar e saber como esse trabalhador está, se melhorou, se piorou, se tiver que dar alguma orientação, se piorou, então vai de novo no médico, né? Ou fez o exame, já saiu o resultado,
que é que deu o resultado do seu exame? Você pode me informar o resultado do seu exame? Né? E também para ter uma ideia de quando esse trabalhador vai voltar. Em princípio, são 14 dias de isolamento, mas se o exame dele der negativo, por exemplo, ele pode voltar antecipadamente, se for descartada a Covid-19, né? E assim por diante. Então, isso é o que se deve fazer através de canais de comunicação que a empresa vai criar para negar o acesso ao vírus à empresa, barra antes da portaria dela, né? da portaria para fora, para a rua. Ainda com esse mesmo objetivo, a portaria diz que as empresas devem realizar uma triagem diária. Essa triagem diária é, em parte, aquilo que eu já falei, o questionário, né, onde o paciente faz diariamente, de preferência eletronicamente, essa autodeclaração de que ele está com sintoma ou sem sintomas, e a medida de temperatura na entrada da empresa, de preferência com um termômetro infravermelho, né, sem contato físico, e o limite de temperatura é 37,5. Passou de 37,5, 37,6, esse colaborador já deve ser encaminhado para uma avaliação médica, seja por teleconsulta, ou seja por qualquer recurso aí do sistema de saúde, público ou privado. Tem uma observação que a gente tem que fazer com relação a tudo isso, que é com relação à privacidade e o sigilo, né? É muito difícil trabalhar isso assim coletivamente, sem ficar abrindo para outras pessoas diagnóstico, situações de saúde que diz respeito à privacidade de cada um, né? Então, a gente tem que criar esses questionários de uma forma que só quem está responsável pelo questionário tem essa informação. A gente não pode ficar comentando com grupos de pessoas que a pessoa está com suspeita de Covid, né? Então a gente tem que ter muita atenção para essa questão da privacidade e do sigilo, inclusive pelo meio eletrônico, por causa da LGPD, né? Seguindo aqui, a portaria, ela propõe, o que não existia também até agora, uma classificação de tipo de caso. A portaria chama de caso confirmado aqueles que têm exames positivos ou que têm sintomas relacionados à Covid e tiveram contato com alguém com exame positivo. Então, se eu tenho um exame positivo, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu seja um assintomático, ou se a minha esposa, por exemplo, né, está com Covid-19 e eu moro no mesmo domicílio que ela, eu sou considerado um caso confirmado mesmo que eu não tenha feito exame, desde que eu tenha sintomas, né? Então, ou exame, mesmo sem sintoma, ou sintoma e mais um contato próximo com um caso positivo. Isso é um caso confirmado. O que é um caso suspeito para a portaria? Para a portaria, o caso suspeito é aquele que tem sintomas, mas não fez exame, ou não fez nem vai fazer, não vai conseguir fazer o exame por algum motivo, por escassez, por falta de testagem no município, coisa do tipo, né? Então, se ele tiver a síndrome gripal, que é febre, dor de garganta, tosse, dor abdominal, diarreia, cefaleia, dor no corpo, mialgia, se ele tiver qualquer um desses sintomas, ou pelo menos um desses sintomas, nos dias de hoje ele já tem que ser considerado caso suspeito. Quando ele fizer o exame, se o exame for negativo, ele vai deixar de ser suspeito, né? Se for negativo. Se for positivo e confirmar, ele passa a ser um caso confirmado, né? Casos suspeitos, casos confirmados e contatante de confirmado. O que é um contatante de confirmado? Contatante de confirmado é aquele que não tem sintoma nenhum, mas teve contato próximo ou mora no mesmo domicílio que alguém que teve, que foi considerado um caso confirmado. Então, ele é um contato de confirmado, tá? Casos confirmados, suspeitos ou contatantes de casos confirmados, os três têm que ser afastados por 14 dias em isolamento social, ou até terem um exame que mostre que não era Covid, né? Que é o que está aqui no próximo slide. Afastamento para a quarentena, né? Que não é quarentena, porque não são 40, são só 14 dias, mas isolamento de 14 dias para os confirmados, para os suspeitos e para os contatantes de confirmados.
Isso a empresa é obrigada a fazer pela portaria 20. E também é obrigada a rastrear todos os contatos desses 3 tipos de casos, né? Se a pessoa teve Covid, eu tenho que ver dentro da empresa aqueles que tiveram contatos próximos com ele, ou porque trabalham próximos a ele, e aí a distância... a portaria 20 fala em 1 metro, mas na verdade é 1,5 metro, que a gente tem que considerar, pelo menos, né? Que trabalham a uma distância menor, ou se aproximam frequentemente a uma distância menor do que 1,5 metro desse trabalhador, ou que têm contato com ele, ou tiveram contato com ele no refeitório, ou tiveram contato com ele no transporte, né? E esses confirmados todos esses contatos todos são contatos confirmados. Então, eu tenho que afastá-los também. No 15º dia, essas pessoas que estão afastadas já podem retornar, desde que elas não tenham sintomas há 3 dias, porque há casos que são mais arrastados, há pessoas que no 12º, 13º, mesmo 14º dia ainda têm febre, pode estar até internada, né? Ou não está internada, mas ainda ter febre, ainda ter tosse, ainda ter falta de ar. Pode voltar esta pessoa? Não, não pode, ela ainda está com sintoma. Ela tem que ter cumprido os 14 dias e, cumulativamente, né, tem que estar já há 3 dias sem ter sintomas. Aquele que for considerado suspeito pode retornar antecipadamente, mas desde que faça exame e o exame descarte a Covid-19, seja o exame negativo, e ele já esteja também há 3 dias sem sintomas. Tá? Aí são as 2 condições, exame negativo e 3 dias sem sintomas. Bom, além de exigir tudo isso da empresa, a portaria ela entra também aqui, até agora foi estabelecer protocolos, né, rastrear caso, negar o acesso ao vírus à empresa através da triagem, treinar os trabalhadores, né, etc. Agora, a portaria entra aqui, começa a falar daquilo que todos os protocolos já falam. Né? Eu só vou destacar rapidamente algumas coisas, porque aqui não muda muita coisa, mas com relação a medidas de higiene, novamente a questão do álcool gel, álcool 70, né? Dispensers para o álcool em gel ou para o álcool 70, desinfetantes que podem ser utilizados aí, os quaternários de amônio que se encontram em qualquer supermercado para fazer higienização de piso, parede, bancada, etc. Ela reforça também, isso não está muito nos outros protocolos, a dispensa do trabalhador assinar qualquer documento, manipular e assinar, né, manualmente documentos, para evitar a circulação de documentos e a circulação de vírus através desse contato mão a mão. E a portaria fala em redimensionar a higienização de superfícies e objetos de contato frequente. Ela especifica mais ou menos quanto, tal, mas os protocolos, tanto estadual quanto municipal, são muito mais detalhados com relação a isso e são obrigatórios também. Então, eu recomendo que se veja lá nos protocolos. Né? Mas para limpeza e desinfecção, por exemplo, dos postos de trabalho, a portaria manda fazer nos intervalos de turno, ou então, isso é importante, toda vez que um trabalhador substituir o outro. Então, se eu estou aqui num posto de trabalho administrativo, usando aqui esse laptop que está na minha frente agora, e eu vou sair daqui, um outro trabalhador vai assumir, vai ter que ser higienizado o laptop, o mouse, a superfície da mesa, a cadeira, para que ele possa entrar no meu posto de trabalho. E recomenda ainda aumentar a frequência da higienização das áreas comuns, sanitários, vestiários, maçanetas, corrimãos, todo lugar que as pessoas põem a mão, né, botoeira de elevador e etc. Fala também da ventilação, que a ventilação deve ser natural, janelas e portas abertas, ar-condicionado, se tiver que ser utilizado, se for impossível não utilizar com a função recircular desligada e seguir sempre um plano de manutenção, controle e operação, PMSO, para ar-condicionado. Né? Fala do distanciamento social, e aqui tem uma novidade que eu já adiantei, ela fala na distância mínima de 1 metro entre os postos de trabalho. Na verdade, é muito pouco, 1 metro, se a pessoa tossir,
vai gotícula até na alma do interlocutor, né? Então, no mínimo 1,5 metro, vocês lembram que no início se falava de 2 metros, né? Isso vem diminuindo por pressão mesmo das próprias empresas para conseguir colocar as pessoas trabalhando umas ao lado das outras, né? Então, eles falam de 1 metro, o preferível, na verdade, é 1,5 metro, tá? E diz ainda, a portaria diz ainda que se a distância for menor que esse 1 metro, o trabalhador tem que estar com um protetor facial, que é aquele escudo facial, né, o face shield, que não é uma máscara, aquilo não substitui a máscara, não é proteção respiratória, você tem que estar com uma máscara e o face shield, que vai funcionar como uma barreira para evitar que gotículas de saliva atinjam o seu rosto ou os seus olhos, né? Ou então, se não for o face shield, uma barreira transparente, como, por exemplo, os supermercados estão fazendo, colocando uma barreira de vidro, acrílico ou plástico entre o cliente e o caixa, né? Então, isso também pode ser feito nos postos de trabalho, pode ser feito em mesas de escritório, pode ser feito em mesas de restaurante, inclusive, né? A força de trabalho deve ser distribuída em horários diferentes, quer dizer, alternar início de turnos, parte começa às 8, parte começa às 10, né, coisa desse tipo, parte sai às 3 da tarde, parte sai às 5, para diminuir o número de pessoas dentro da empresa e principalmente diminuir o número de pessoas no transporte público, que é um meio terrível de contágio. Um ônibus lotado, um trem lotado é uma incubadora do novo coronavírus. As pessoas entram sem e saem com, né, com o vírus. Delimitar distanciamento em filas, seja no vestiário, no refeitório, né, para entrar no transporte da empresa, etc. Reduzir a lotação de elevadores, o ideal é uma pessoa por elevador. Se não der para ser uma pessoa, tentar no máximo 2 pessoas. Isso não está na portaria, mas é o que a gente recomenda. E sempre com máscara, né? Nunca sem máscara em nenhum lugar da empresa, muito menos dentro do elevador. Com relação à máscara, tem uma novidade também nessa portaria, que ela diz que a empresa não só deve exigir o uso de máscara de tecido ou descartável, ela pode aceitar a que o trabalhador traz de casa, para uso comum, não para uso como EPI, né? Para uso comum pode aceitar aquele traz de casa, mas deve fornecê-las sempre que for necessário. E não só para o trabalhador, para o cliente, para o prestador de serviço, para quem entrar na empresa. Então, a empresa tem que ter máscara descartável e tem que oferecer, ou de tecido, e oferecer para aquele colaborador ou para aquela pessoa que entrou na empresa e que está sem máscara, ou proibir a entrada. Né? Com relação aos refeitórios, rapidamente aí, eles falam da medida de espaçamento das barreiras, na mesa que eu já falei, não utilizar autosserviço, né, o self-service, se utilizar, se não tiver outro jeito, colocar protetores de saliva de gotículas de saliva, protetores transparentes entre a pessoa e a comida, higienizar com frequência os utensílios e conchas e colheres, etc., de servir, talher, guardanapo, isso tudo deve ser individualizado dentro de saquinho plástico, ninguém pode ficar mexendo numa bandeja cheia de talher e nem mesmo numa bandeja cheia de saquinho plástico. A pessoa tem que pegar o seu sem tocar no dos outros. Né? Com relação ao transporte, a empresa deve também identificar os sintomáticos antes do embarque. Né? A porta do ônibus é como se fosse a portaria da empresa, porque se entrar um sintomático no ônibus, vai contaminar muita gente ali dentro, que vai levar depois para dentro da empresa esse vírus. Né? O ideal é que o questionário seja respondido de casa antes de entrar no ônibus. E o ideal também é que o motorista do ônibus possa medir a temperatura de cada um antes de entrar no ônibus, da mesma maneira que vai ser feito depois na portaria. Né? Distanciamento dentro do ônibus, o ideal é aquele 1,5 metro, então não dá para colocar 2 pessoas dentro sentadas no mesmo assento do fretado. Rastrear contatos de suspeitos no ônibus também, então tem que haver ali a relação de quem usa cada linha de ônibus da empresa, quando há fretado, e para que, se houver um caso, os outros todos que estavam naquele ônibus sejam interrogados para ver quem teve contato mais próximo e sejam monitorados.
não necessariamente afastados, mas monitorados. O ônibus tem que ser higienizado, de preferência antes de cada viagem, e a ventilação do ônibus deve ser natural e não com ar-condicionado. Com relação aos equipamentos de proteção individual, a máscara de tecido, ou mesmo a máscara descartável que a gente usa na empresa, na rua, isso não é um EPI, isso é uma medida para evitar o coronavírus, e todo mundo tem que utilizar dentro da empresa. Mas há atividades em que é necessário usar uma máscara para aquela atividade, para poeiras, para fumos, né? E aí a máscara descartável ou a de tecido não substitui o EPI. A pessoa tem que utilizar o EPI próprio para aquela atividade que ela está fazendo. Outra coisa importante que a portaria fala é com relação agora à reabertura e à retomada das atividades presenciais. A portaria diz que as empresas devem fazer uma higienização e uma desinfecção prévia daquela unidade ou daquele setor que ficou fechado, né, enquanto estavam suspensas as atividades, e agora que passou para a fase laranja ou fase amarela, tal, vão voltar a trabalhar, higieniza e desinfeta antes. Não vamos entrar aqui em discussão de qual é o produto, mas há inúmeros produtos que podem ser utilizados para fazer essa desinfecção. Os quaternários de amônio, por exemplo, são um deles. Não testar em massa como pré-requisito para retorno. Isso a portaria deixa claro que não há nenhuma indicação científica que justifique fazer a testagem em massa de todo mundo antes de voltar ao trabalho, aqueles que estão afastados. E não há mesmo. Isso a gente tem falado para todo mundo que nos pergunta já há muito tempo e tem dado muita discussão, porque as empresas acreditam que testar todo mundo que está em casa saudável vai evitar que eles tragam vírus para a empresa, e não é bem assim, né? Relatórios que têm que estar à disposição das autoridades. A portaria diz que você tem que ter pelo menos esses relatórios que estão aqui, né, para mostrar para o fiscal se ele for lá. Pode ser em meio eletrônico, pode ser em papel, de preferência meio eletrônico, mas você tem que ter uma relação de todos os seus casos confirmados, de todos os seus casos suspeitos, de todos os contatantes que foram afastados. Você vai ter que demonstrar também, nesse relatório, o acompanhamento, o monitoramento que você fez, porque a portaria te obriga a fazer esse monitoramento, né, telefônico. Vai ter que apresentar um relatório de quem são as pessoas que estão no grupo de risco na sua empresa, e desses, quais foram afastados, quais não foram, por que não foram afastados e quais as medidas que você tomou no ambiente de trabalho para que ele esteja protegido, já que ele deveria estar afastado, já que ele está no grupo de risco, né? E um relatório de todas as medidas que você tomou para atender a portaria conjunta, quer dizer, tudo isso que nós falamos até agora tem que estar documentado. Então, é o que está escrito em verde aí embaixo. Além de ter esses relatóriozinhos que estão acima, você tem que ter todos os seus protocolos escritos para todas as suas atividades, para cada setor da sua empresa, um protocolo para limpeza, um protocolo para portaria, um protocolo para as áreas administrativas, um protocolo para a área de produção, para transporte. Você tem que documentar os seus treinamentos. Que treinamentos? Treinamentos sobre esses protocolos, falando, olha, você que trabalha aqui, você tem que seguir isso que eu estou falando aqui para evitar a Covid-19 dentro da empresa, né? Tem que documentar esses treinamentos, tem que ter todos esses relatórios aí que eu já falei, claro, caso confirmado, suspeito, e tem que ter evidências disso, né? A fiscalização hoje ela está sendo muito mais eletrônica do que presencial. Você recebe um e-mail do Ministério do Trabalho pedindo para você mandar por meio eletrônico tudo o que você está fazendo na sua empresa para a Covid-19, tudo. É isso que está aqui, nesse slide registro, né, com fotos que você anexa mostrando o treinamento, o cartaz que você afixou, a barreira para evitar gotícula que você instalou na mesa, no balcão, na recepção, né, o distanciamento das cadeiras, o distanciamento das mesas, os talheres embalados individualmente no refeitório. Quer dizer, documente fotograficamente tudo que você fez na sua empresa e mande para o Ministério, né, porque é o que eles vão pedir para vocês. Bom, esse era meu último slide. Eu acho que passei um pouquinho da hora, como eu costumo fazer, desculpem, mas espero que tenha ficado bastante claro o que eu tentei falar, né? No final a gente vai ter perguntas e respostas. E agora eu vou passar
para o Antônio Carlos. Ele vai falar um pouquinho sobre a inter-relação das NRs, das normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, com a Covid-19. O Antônio Carlos é técnico em segurança do trabalho, trabalha conosco na LaborMed e tem toda essa vasta experiência que vocês estão vendo aí. Além de técnico em segurança, ele é técnico em administração, graduado em gestão empresarial, pós-graduado em sistema de gestão, é um profissional que tem toda a nossa admiração. Muito bem, então, passo para você, Antônio. Bom, então, eu vou seguir de onde o doutor parou. Na verdade, a minha fala e a fala do doutor são muito convergentes, né? A portaria conjunta, ela não neutraliza o efeito de nenhuma outra NR, ou nenhuma norma regulamentadora, ou alguma outra diretriz que tenha sido adotada. Mas, na verdade, as normas regulamentadoras, elas acabam por dar estratégias, né, dar insumos que a gente já tem, às vezes, na empresa, que já são trabalhados pelas empresas, de forma que a gente consiga atender bem a portaria conjunta. Quando a fiscalização acontecer, agora com a portaria, ela acontece no âmbito da legislação trabalhista. Então, ela vai se debruçar também sobre as normas regulamentadoras. Então, eu vou passar algumas coisas que a gente já conhece, eu coloquei alguns textos, que são textos que estão na legislação, e destacar alguns pontos principais. Tá? Então, primeiro, a portaria conjunta não vai desobrigar nenhuma outra norma regulamentadora. Na verdade, elas vão se complementar através de estratégias para a gente conseguir atender os efeitos da portaria. Então, a gente começa com a NR1, que é uma norma que chama Disposições Gerais, e agora foi acrescido no ano passado também o termo ali, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é um anexo dela, mas é uma norma já antiga. Ela diz respeito muito às responsabilidades da empresa e responsabilidades do empregado, né, o que compete a cada um no âmbito da saúde e segurança do trabalho. A empresa ela tem como obrigação informar os trabalhadores sobre os riscos existentes no trabalho e as medidas de controle, né, medidas de prevenção que são adotadas para minimizar, neutralizar esses riscos. Sempre que a gente faz essa orientação, a gente já tem que ter em vista que isso acontece de várias formas. É um termo da lei que ele é subjetivo. Então, ele pode ser por meio de treinamentos, por meio de cartazes, existem diversas maneiras de informar os trabalhadores. Aqui é legal a gente entender que nesse ensejo do Covid-19, a gente tem que fazer isso respeitando os protocolos de higiene, né? Então, a portaria conjunta ele estabelece algumas coisas ainda no que diz respeito a listas de presença, a gente não pode passar a lista de presença compartilhar caneta, então, algumas estratégias têm que ser um pouco diferentes. A NR1 ainda fala da elaboração das ordens de serviço, que é um documento um pouco diferente do que a gente, às vezes, trabalha no comércio, coisa assim, a gente ouve o termo ordem de serviço e pensa que, às vezes, é um serviço de um reparo, uma manutenção. A legislação de saúde e segurança do trabalho, ordem de serviço é um documento formal, informe o trabalhador sobre os riscos da atividade dele e as medidas de controle que ele vai ter que cumprir, que ele vai ter que seguir, que a empresa disponibiliza para ele, né? Bom, aqui já é uma estratégia que pode ser adotada, usar as próprias ordens de serviço para fazer essa divulgação das informações referentes ao Covid-19 e às atividades de prevenção. As empresas que não têm ordem de serviço, que nunca elaboraram, isso é independentemente da portaria conjunta e do período de prevenção ao Covid, é uma obrigatoriedade legal. Agora, se as empresas já têm ordens de serviço, elas podem ou revisar essas ordens de serviço, inserindo essas novas informações, ou elas podem criar anexos, adendos, que consolidem junto a essas ordens de serviço com um informativo ao trabalhador sobre esses novos riscos, né, e novas medidas de controle que a empresa vai adotar. Também a NR1 já determina que a empresa disponibilize procedimentos para o trabalhador comunique acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, incluindo ali a análise das causas desses acidentes ou doenças. Agora a gente abrange todos esses requisitos do ponto de vista do Covid. Então agora a gente entra também como a compreensão de que essa comunicação e o procedimento para se fazer isso também deve atender a NR1. Disponibilizar a inspeção do trabalho aos órgãos de inspeção. Aqui na nossa região, a gente tem uma superintendência regional do trabalho, né, ali na Praça José Bonifácio, em Santos,
e é de lá que se centraliza aqui para a nossa região as atividades de fiscalização e inspeção do trabalho. Além agora da fiscalização com relação à portaria conjunta 20, também vão ser fiscalizados esses aspectos relacionados às normas regulamentadoras. A NR1 também ela sugere, né, uma hierarquia no que diz respeito à adoção de medidas de controle. E aqui para a gente fica uma reflexão de como aplicar isso no âmbito do coronavírus, do Covid-19, né? Então, a primeira coisa que tem que ser pensada é a possibilidade de eliminar o risco, né? A gente não tem isso quando fala de Covid-19, porque está no momento de pandemia. Mas se prioriza a adoção de medidas de proteção coletiva, né? Aí seriam chama também de controles de engenharia. A gente pode entrar ali nesse aspecto, como as questões relacionadas à higienização dos postos de trabalho, a evitar a recirculação do ar-condicionado, as medidas administrativas ou de organização do trabalho, que poderia ser, por exemplo, a adoção do teletrabalho, do trabalho remoto, a redução do quadro presencial dentro da empresa, né, o revezamento de quadro presencial, e, por fim, a adoção de medidas individuais, que seria o caso dos EPIs, que também recebem aí uma revisão de quais os EPIs necessários a cada atividade, a partir do momento que a gente está num momento de pandemia do coronavírus. Então, vai ser redimensionado quais são esses EPIs. Mas essa hierarquia é importante, a gente tem em vista que não é o uso da máscara, por exemplo, que vai eliminar o risco de contágio. A gente tem que pensar sempre no âmbito da medida de proteção coletiva, depois as medidas de organização do trabalho, medidas administrativas, e, por fim, o EPI, né? Não é porque eu estou com uma máscara, estou imune completamente ao Covid e posso me expor a qualquer situação. Aí a gente já faz o link com a NR6, que é a NR que fala do equipamento de proteção individual, né? Fala sobre a aquisição do equipamento adequado ao uso. Aqui é importante, né, que a empresa tenha em vista que o EPI, que é adequado para o caso do coronavírus, como está sendo usado as máscaras caseiras, ou mesmo as máscaras profissionais, a PFF2 indicada, ou a N95, elas não anulam a necessidade de que o trabalhador utilize o EPI que é devido para aquela atividade. Isso que é importante, que a gente vai abordar no tópico subsequente, se faça uma avaliação, uma reavaliação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde ali se defina, né, o EPI é adequado a uma atividade. Então, se a gente fala, por exemplo, de uma atividade de varrição, um trabalhador que executa varrição a seco, possivelmente o EPI adequado a ele seria uma máscara PFF1, uma máscara para particulado sólido, seria uma máscara para poeira. Né? Essa máscara não protegeria contra o Covid-19. Eu precisaria redimensionar aquele EPI, tendo em vista um novo risco que se faz presente no ambiente de trabalho. Ele não poderia também usar uma máscara caseira para fazer essa varrição. Então, tem que ser pensado qual o EPI de maneira mais restritiva que possa proteger nos dois casos. Então, é uma análise técnica que tem que ser feita em cima de cada atividade desenvolvida frente a essa nova realidade. A exigência do uso, como também é previsto aí na portaria conjunta, orientação do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, lembrando que tudo isso tem que ser registrado, né? Então tem que haver, de fato, evidências documentais dessa orientação. A substituição do danificado ou extraviado, a gente colocar nesse ensejo também as máscaras descartáveis, as máscaras ou as máscaras cirúrgicas, né? Ou as máscaras em tecido. A portaria recomenda ali a troca a cada 3 horas, ou se tiver menos desse período, no período inferior, tiver suada, tiver sujo, de forma quando você for lavar com água e sabão não consiga retirar a sujidade, ela tem que ser descartada e fornecida uma nova máscara, né? Também a responsabilidade pela higienização e manutenção periódica é da empresa. A empresa precisa estabelecer mecanismos ali de facilitar, né, a higienização dos equipamentos. No caso principal, aí, as máscaras que agora são fornecidas para diversas funções que antes não tinham nem aplicabilidade do uso de EPI. Registrar o fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, né? Esse é um requisito um pouco mais recente. No passado era obrigatório o uso de ficha assinada manualmente, né? Isso não existe mais obrigatoriedade. Tem o registro da entrega do equipamento, ainda precisa ser registrado. Falando um pouquinho da NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
Ali ela também vai nos dar alguns insumos para já gerenciar esses aspectos relacionados à prevenção ao Covid, né? Então, a NR9 determina que seja feita uma análise global do programa sempre que necessário e no mínimo uma vez por ano. A maior parte das empresas acaba fazendo isso uma vez por ano, né? Fazer aquela revalidação anual do PPRA. Mas a norma coloca a expressão sempre que necessário. E esse é um momento que a gente está vivendo onde é necessário, né? Que nos ambientes de trabalho, nas atividades desenvolvidas, foi inserido um novo risco, uma nova condição de exposição a risco. Então, a gente precisa fazer todo aquele trabalho de novo, toda aquela avaliação de novo, né? Que aí entra as etapas, né? Antecipação, conhecimento dos riscos, o estabelecimento de metas, prioridades, a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Do que eu me referi, por exemplo, questão da varrição, no trabalhador que faça a varrição, entra nesse ponto, né? A gente não avalia quantitativamente a questão do Covid, mas é necessário que haja uma avaliação qualitativa daquela exposição, para que possa se determinar adequadamente medidas de controle adequadas ali, incluindo a questão do equipamento de proteção individual. Ver aí a implantação de medidas de controle, como vai ser avaliada a sua eficácia, o monitoramento da exposição e o registro e divulgação dos dados. Com isso, converge muito com o texto da portaria conjunta, e já que ela atribui ao SESMIT a responsabilidade pelo gerenciamento dessas atribuições, né, dessas medidas, é interessante que isso seja feito no âmbito do PPRA, né, que o PPRA receba uma revisita ali, uma revisão, para que esses aspectos sejam considerados a partir de então. Bem, no âmbito da prevenção ao Covid, o reconhecimento de riscos que está presente no PPRA, ele vai ter que conter a identificação de um novo risco, de um novo agente de risco que se faz ali, no caso, um agente biológico, que é o Covid-19, a determinação das possíveis fontes geradoras, ou seja, atividades ou ações ou contatos potenciais que o trabalhador possa ter e que possa gerar essa exposição a risco. A identificação das possíveis trajetórias e meios de propagação no ambiente, a identificação das funções e o número de trabalhadores expostos, a caracterização da atividade, do tipo de exposição, né? O que a pessoa faz, o que o trabalhador faz e que gera a ele essa exposição ao Covid-19, e a descrição das medidas de controle, como no último slide do Dr. Cardoso ele colocou aquele campo de relatórios, né? O PPRA pode ser usado para descrever as medidas de controle já existentes e evidenciar o que já foi adotado em termos de medida de controle. Antes de finalizar, cabe também a gente, às vezes, fazer uma análise, né, de se atentar às demais normas regulamentadoras que, às vezes, merecem uma revisão. Nem todas as empresas vão ter essa aplicabilidade, mas, por exemplo, empresas que fazem trabalhos em espaço confinado, a NR33 determina que sejam elaborados procedimentos para a realização de trabalhos em espaço confinado. Esse trabalho ele não pode ser feito de maneira individual. Há lá a função de um vigia, de um supervisor e de um trabalhador autorizado. Muitas vezes o trabalhador fica dentro de um ambiente pequeno, 3, 4, 5 pessoas aglomeradas. Como se repensar, muitas vezes, esse procedimento, que às vezes tem que revisar e reescrever esse procedimento, visando uma medida de higiene, uma medida de distanciamento social. A mesma coisa vai se aplicar aos trabalhos em altura. Às vezes a gente tem em cima de um andaime 3, 2 trabalhadores trabalhando juntos, colados, um tem que segurar para o outro apertar. Tudo isso às vezes tem que ser revisto no âmbito dessa condição do Covid-19 e repensado. E são algumas normas que estabelecem também registros formais, né, procedimentos por escrito e tudo mais. E isso vai precisar ser mudado ou até interrompido durante esse período aí de ações de prevenção ao Covid, tá? E com isso aí eu encerro a minha fala, eu passo de volta aí a palavra para o doutor, a gente deixou aqui as referências, para quem quiser depois procurar as normas regulamentadoras, que a gente citou, o link para acesso, né, são normas públicas, assim como da portaria conjunta. E a gente está aqui à disposição, então, agora para responder as perguntas aí, as questões que vocês tiverem. Doutor, chegaram algumas perguntas aqui. A primeira delas é até referente ao geral, se esse material vai ser disponibilizado, e aí eu já até aproveito para responder que a gente vai disponibilizar tanto a gravação do vídeo quanto a apresentação para o pessoal que participou da live, né? Uma outra pergunta é se
eu vou precisar medir a temperatura dos funcionários todo dia. Tá. Então, a portaria conjunta 20, ela estabelece que essa medida de temperatura, ela é obrigatória. E o protocolo municipal de Santos também diz a mesma coisa. Não exige que seja necessariamente com o termômetro infravermelho. Pode ser com um termômetro comum, de contato, né? O único problema é que se você for fazer com termômetro de contato, você tem que higienizar o termômetro com álcool 70 antes e depois de cada uso, né? Mas sim, é a recomendação tanto da portaria quanto do protocolo municipal de Santos. E aí teve um complemento dessa informação, se precisa gerar um relatório dessas medições. Não é necessário. Você apenas tem que documentar que você está fazendo isso, e você documenta tendo isso no seu protocolo, nos seus procedimentos, e através de algumas fotos que você use como evidência, né? Não tem que ter documentação da medida diária, não. Tá. Uma outra pergunta sobre a parte do Antônio é se as ordens de serviço precisam ser para todos os empregados. Pensando que a gente tenha um setor, por exemplo, num cliente da área, numa empresa da área da saúde, onde a gente tem o pessoal do apoio administrativo, financeiro, enfim, e tem a parte operacional. Ainda assim, a gente precisa fazer a ordem de serviço para todas as funções? A ordem de serviço, ela pode ser elaborada pensando no grupo homogêneo de exposição. Tem a ciência por parte do trabalhador, né, a assinatura dele de ciência, ela vai ter que ser individual, então cada trabalhador vai precisar ter conhecimento da sua ordem de serviço, né, referente ao seu grupo homogêneo ou à sua função, né, e registrar a ciência por ela. Ela pode ser elaborada ou mesmo revisada pensando em grupos homogêneos de exposição. Principalmente quando a gente trabalhar nessa questão de um adendo ou um anexo relacionado ao Covid, às vezes toda uma área administrativa, que poderia incluir financeiro, recursos humanos, parte contábil, está enquadrada no mesmo grupo homogêneo. Então, às vezes, aquele adendo ele pode ser o mesmo. O termo de ciência daquilo ele tem que ser individual. Legal. Como registrar as documentações, por exemplo, a ficha de entrega de EPI, sem colher assinatura, né? Acho que o pessoal tem bastante dúvida quanto a, ok, eu faço os registros, eu crio os formulários, mas eu não tenho a assinatura do funcionário. Como a gente consegue gerenciar isso e fazer com que isso sirva como uma comprovação de que a gente treinou as pessoas, por exemplo? Então, hoje em dia, né, já é aceito o meio digital e a assinatura digital, né? Inclusive, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso tende a avançar e futuramente não haver mais esses registros sendo feitos em papel, mas assinados digitalmente por todos os funcionários da empresa, né? Então, essa é uma tendência futura. Agora, pode haver um sistema informatizado onde o trabalhador ele tem um login, um acesso, ele dê o ok, né, deu o aceite ali na entrega daquele equipamento. Isso já é aceito juridicamente. Bacana. Chegou mais uma pergunta agora. Se por acaso um funcionário pegar o Covid, o outro funcionário no qual ele teve contato deve ser afastado também, entrar em quarentena? Sim, o que a portaria 20 diz é que a gente tem que afastar os casos confirmados e os contatos do caso confirmado. Então, as pessoas que tiveram contato próximo com ele, o que é contato próximo? É estar a menos de 1,5 metro por mais de 15 minutos, em pelo menos uma ocasião, ou então ter compartilhado o meio de transporte, ou almoçado junto, lado a lado, esse tipo de coisa. Então, essas pessoas que tiveram contato mais próximo têm que ser afastadas até sair o resultado do exame delas ou até elas terem sintomas. E aí, por isso, da importância de manter essas outras medidas, né, doutor? O afastamento de 1,5 metro, o não compartilhamento de materiais, se for compartilhado, tentou de ter a mesma estação de trabalho, higienizar entre a troca, né, dos turnos. Enfim. Isso, então, exatamente. E a portaria 20, ela estabelece essa obrigatoriedade do rastreamento dos contatos, né? Então, você
tem a obrigação de rastrear e, uma vez rastreado, confirmou o contato próximo, afastá-los. A empresa é obrigada a realizar o teste de Covid no funcionário? Não, a empresa não é obrigada a realizar o teste. O que existe é uma recomendação de que as empresas avaliem a sua capacidade de testagem. Avaliar a capacidade de testagem é saber quanto custa cada teste, quantos empregados ela teria que testar, quem ela teria que testar, porque não necessariamente precisaria ser todo mundo, mas provavelmente ela se voltaria para aquelas pessoas que trabalham na empresa em contato com o público, ou que trabalham muito próximo a outras pessoas, com que os postos de trabalho não tenham uma separação adequada, ou aqueles que trabalham, como o Antônio lembrou agora há pouco, em espaços confinados, né, coisa desse tipo. Então, ela teria que delimitar a população que ela precisaria testar e avaliar sua capacidade de bancar esse teste. Havendo a capacidade, existe a recomendação de que a testagem seja feita, mas não a obrigação de testar. Chegou mais uma, doutor? Acho que a gente fecha com essa, né, até para seguir o padrão aí do tempo. Em algum momento, meu funcionário na entrada identifica que ele está febril. Mando ele para casa durante quanto tempo? Então, se o trabalhador reporta que está com febre antes de entrar na empresa, ele não deve entrar na empresa. Ele deve ser orientado a procurar orientação médica. Essa orientação médica pode ser presencial numa unidade de saúde, o que não é o ideal, porque vai estar expondo essa pessoa a um ambiente hospitalar que pode estar contaminado, né? Ou então através de um teleatendimento, de uma teleconsulta. E ela vai receber a orientação do médico ou de um profissional de saúde a respeito de qual conduta tomar. Não havendo essa orientação, o afastamento padrão é de 14 dias. 14 dias com monitoramento durante todo esse período. Ela só pode voltar, se for uma suspeita, né, de Covid, ela só pode voltar depois dos 14 dias e, mesmo assim, já estando há 3 dias sem ter sintoma nenhum. Ou então, se ela fizer um exame que mostre que aquilo não era Covid. Né? Mas se os sintomas forem de Covid, ela tem que ser afastada, em princípio, pelos 14 dias. Perfeito. Doutor, desculpa, mas chegou mais uma que eu acho que também é importante. Eu não tenho pressa, não. Deveria medir a temperatura dos clientes, no caso de uma empresa, de uma concessionária, por exemplo, ou como mercados, enfim? Sim. Era o exemplo que eu ia dar. Os mercados todos estão medindo, sim. Deve-se medir a temperatura de todos aqueles que entram na empresa. E mesmo não sendo colaborador, não há nenhum impedimento em você tomar essa atitude. Então, tá bom. Queria agradecer mais uma vez, então, a todos aqueles que participaram, dizer que a gente está aqui à disposição de vocês. Se precisarem de alguma orientação, se precisarem de algum auxílio aí para os seus protocolos, para estabelecer as suas rotinas, entrem em contato, tá bom? Boa sorte a todos e vai passar. Vamos superar essa. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.